Olá, bom dia. Bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Veja os destaques desta edição. Capital sergipana da batata doce. De olho nos lucros, produtores de Moita Bonita têm ampliado as áreas do plantio, motivados pela valorização do produto no mercado. Made in Sergipe, louças fabricadas em barro por artesãos do povoado Poxica, em Itabaianinha, se destacam pela qualidade das peças vendidas em vários países do mundo. Garantia safra. Em entrevista ao Sergipe Rural, o secretário de Estado da Agricultura fala sobre o seguro para amenizar prejuízos causados ao agricultor com a quebra da produção por causa da estiagem. E ainda, a gente traz as dicas de um decorador para confeccionar arranjos de folhagem que vai deixar a casa mais bonita gastando pouco dinheiro. Esses são alguns dos destaques desta edição. Então fique com a gente, o Sergipe Rural já começou. O município de Moita Bonita, na região agreste, se destaca em Sergipe pela produção da batata doce. E este ano, os produtores têm muito o que comemorar. Pois é, Marcelo. A maior procura pelo produto fez aumentar o preço do tubérculo no mercado consumidor. E não deu outra. De olho nos lucros e com o apoio do governo do estado, agricultores da região ampliaram as áreas de plantio. Veja na reportagem de Patrícia Dantas e Jorge Henrique. Seu José Gonzaga colhe as últimas leiras do plantio de batata doce orgânica na propriedade. A produção dele não tem irrigação, mas tem consumidor certo. Mesmo trabalhando sozinho, ele aumentou a área de plantio por causa da demanda crescente. Apesar deste ano ter havido uma acentuada queda na produção da área dele, ele está satisfeito com os resultados. O pessoal que tem irrigação, como você viu ali, planta 3 vezes ao ano, certo? Eu que sou convencional, eu que sou cerqueiro, só planto uma vez, né? Porque não tem irrigação. Mas o nosso município dá 3 produções anualmente. É uma renda muito suficiente para o país, para aqui para o município, porque gera emprego, né? Muitas pessoas para arrancar, para lavar, carregar caminhões, né? E aqui, como não trabalhamos com agrotóxico, né, adubo químico, ela tem mais resistência. E o mato significa que eu não limpei, porque o preço da batata sempre vinha baixo, e eu não ia gerar mais despesa, porque esse mato não atrapalha ela mais. Eu arranco assim dentro do mato mesmo. Perto dali tem outra plantação de batata doce. No canto do terreno tem lavoura com pouco mais de 30 dias. Enquanto nessa área aqui vemos ramas recém-plantadas. Mais à frente, um arado de tração animal ajuda na abertura dos espaços para o próximo plantio. A área é de irrigação e por aqui tem produção o ano todo. Eu vendo para o PA e PENAI, é o meu ponto mais forte. Atravessador compra aqui, mas é pouco. Não é muito não, a maioria, por exemplo, esse ano mesmo não vendi um saco para atravessador. Essa produçãozinha deu mais pouca, aí eu vendi toda para o PA e PENAI. Dá em renda mais do que o preço de mercado, de 20% até 50%. Por exemplo, o caminhão está pagando batata aí, os caminhões compravam aqui nas roças, de 25 e 30 conto o saco. Enquanto nós estamos vendendo para a Conab a R$60 o saco. Entendeu? É uma diferença muito grande, né? Segundo dados apresentados pela Indagro, os preços mensais em nível de produtor chegam a R$ 49,00 a saca de 40 quilos, variando entre R$ 35,00 o preço mínimo e R$ 80,00 o preço máximo. É justamente essa média de preço que vem estimulando os produtores a continuarem e até aumentarem a sua produção. Em 2018, a produção foi de 38 mil toneladas. Né? Já em 2019, a produção aumentou para 55 mil toneladas no estado. E em 2020, espera-se uma produção nesse valor de 55 mil toneladas ou um pouco mais, porque o inverno esse ano foi muito bom. Com a lei da oferta e procura, os preços mantêm a produção em alta, já que o mercado consumidor tem se mantido aquecido. Em Sergipe, os principais municípios produtores da raiz têm garantido o abastecimento interno, principalmente na região agreste. Os principais municípios produtores de Sergipe é Itabaiana, com cerca de 52% da produção do estado, né? Moita Bonita em segundo lugar e Ribeirópolis em terceiro lugar. São os 3 principais municípios produtores. Embora
vários outros municípios produzem também, mas a produção é bem menor. A batata doce é uma raiz tradicionalmente cultivada em toda a região Nordeste e o estado de Sergipe se destaca por um grande número de pequenos produtores em diversos municípios. A facilidade de plantio e colheita e o baixo custo do manejo da batata doce garantiram o aumento gradual da produção. É o principal produtor de batata doce no Nordeste nos últimos 10 anos, em torno de 11,9 toneladas por hectare. E tem um efeito muito grande no próprio estado, que ela abastece praticamente todo o estado, mas boa parte de Aracaju. Ainda que uma parte do abastecimento venha de fora, a depender de determinadas épocas. E a transição entre os meses de novembro e dezembro promete ser de muito calor e pouca chuva em Sergipe. E você que trabalha no campo e quer ficar por dentro das informações da meteorologia, não pode deixar de conferir agora a previsão do tempo para os próximos dias no estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol forte e o tempo abafado devem predominar no sábado e no domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens, mas sem previsão de chuva no agreste e no litoral. Já no sertão do estado, o sol continua a brilhar forte e o tempo permanece abafado. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor aumenta ainda mais. A temperatura durante a semana deve variar entre 23 e 37 graus. No município de Poço Redondo, a temperatura deve chegar aos 34 graus, 35 em Canhoba e 36 graus em São Francisco. Nós já mostramos aqui no Sergipe Rural o investimento da Fazenda Mangabeiras, em Japaratuba, no melhoramento genético da raça Santa Gertrudes. Hoje a propriedade dá mais um passo importante nesse processo. A primeira prova de avaliação de desempenho de bovinos no pasto. Devido à pandemia, o Dia de Campo contará apenas com a presença de técnicos da Associação Brasileira de Santa Gertrudes e da Embrapa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas você de casa pode acompanhar tudo através do canal da Santa Gertrudes Brasil no YouTube, daqui a pouco, a partir das 9h30 da manhã. A seguir, a gente destaca o talento de artesãs de um povoado de Itabaianinha que se especializaram em transformar o barro em louças que conquistaram o mundo pela qualidade. E ainda, em entrevista ao Sergipe Rural, o secretário de Estado da Agricultura fala sobre o Garantia Safra. É depois do intervalo, a gente volta já. A fabricação artesanal de louças é um ofício passado de geração em geração no povoado Poxica, em Itabaianinha, no sul do estado. O trabalho de transformar o barro em verdadeiras obras de arte tem resistido aos tempos e continua a ser a fonte de renda para muitas famílias. As peças produzidas têm tanta qualidade que se espalharam nos 4 cantos do Brasil e também em vários países do mundo. Esta semana, a nossa equipe esteve por lá para conferir o segredo do sucesso. Na principal rua do povoado Poxica, é fácil descobrir onde fica a casa de Dona Valdeci, ou nem artesã como é conhecida. A nova aposta da artesã é a fabricação de panelas de barro. E os novos produtos chamam a atenção de quem passa. Muitas vezes já passo aqui nessa região e vejo as panelas, né? Daí eu gosto de cozinhar e eu gosto de fazer algumas coisas com natural. Então resolvi comprar uma panela para torrar meus camarões. Nem é talentosa e famosa no Brasil inteiro pela sua arte de moldar o barro com as mãos. Nem aprendeu o ofício ainda criança e não parou mais. Dele tira o sustento de toda a família. São 50 anos de tradição. Valdeci Alves Guimarães já expôs em São Paulo, Rio de Janeiro e tem peças espalhadas pelo mundo, dos Estados Unidos à Europa. Faço a parede de jantar para a Espanha, para a Itália. As moças moram em Salvador e vêm pegar de táxi, manda pegar de táxi. Então, meu trabalho está sendo muito reconhecido. Eu agradeço a Deus. O barro, matéria-prima para a produção das peças, fica disponível para clientes e curiosos conhecerem. É do barro que nem produz arte. Cada peça exige um tipo específico de matéria-prima. Mas o amaciamento manual do barro é um processo certo para modelar.
As peças esculpidas por NEM ganharam o nome de louça morena. É difícil manter o estoque por aqui por causa das vendas. Mas olhando com cuidado, percebemos algumas panelas em processo de secagem para depois do acabamento irem para o forno no fundo do quintal. Além de outras peças no chão ou nas prateleiras do lugar. Quando eu casei, tive um filho, aí eu não tinha condições de comprar um fogão a gás. Aí eu inventei umas bomboniere e fiz uma e mandei para um rapaz em Salvador, que ele é do Rio de Janeiro, Dr. Dalvi. Aí ele gostou, aí mandou eu fazer 200 peças. Eu digo, meu Deus, fiquei louca. Aí eu inventei as peças, mandei para ele. Aí depois inventei mais farinheira, travessa, aí fui inventando. Contratada por um museu no Rio de Janeiro, NEM já multiplicou a arte dela entre algumas mulheres da localidade. E junto com outras que exerciam o ofício passado de geração em geração, fazem uma rede para perpetuar a arte de modelar o barro com as mãos. Parece simples, né? Mas vocês perceberam que não é. Mas se depender do trabalho das mulheres aqui de Itabaianinha, a tradição da louça morena vai durar muitas gerações. Nesse outro local, 3 mulheres se revezam entre a arte de modelar e os cuidados da casa e da família. Elas trabalham quase sempre com produção. Tem na modelagem do barro uma fonte de renda e um elo com a tradição do local. A minha mãe aprendeu com a minha avó, aprendimos com a minha mãe. Tem eu, tem a minha irmã, tem mais a minha prima, tem mais outras colegas que trabalham da louça, faz a louça morena. As peças vai para Salvador, vai para Lagoinhas, vai para São Paulo, para o Rio de Janeiro. E por aqui, pelo Sergipe, também tem muitos lugares que o pessoal vem buscar, né? Olhando assim, parece que foram usados moldes, mas é tudo fabricado à mão. A prática diária dá às artesãs a simetria do olhar e a noção do peso do barro para cada modelo fabricado. E assim, no trabalho solitário ou familiar, a ideia é que o talento da cerâmica perdure por várias gerações e o povoado Poxica continue sendo a terra da louça morena. Tanto mais que você faz, você quer fazer mais. É uma coisa assim que você gosta, né, de fazer. E agora a gente muda de assunto para falar sobre o Garantia Safra, uma ferramenta do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, criada para amenizar as perdas dos produtores em períodos de estiagem. Em entrevista ao Sergipe Rural, o secretário de Estado da Agricultura, André Bonfim, falou sobre a espécie de seguro que ajuda a manter muita gente no campo em tempos de dificuldades. Confira. O Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, abre inscrições para o programa Garantia Safra 2020 e 2021, mas existem mudanças esse ano. E sobre esse assunto eu converso com o secretário de Agricultura do Estado, André Bonfim. André, qual é a principal mudança dessa novo seguro? Bom dia, Patrícia. A mudança desse ano do Garantia Safra é, na verdade, vinculada à questão da pandemia, né? A grande novidade foi a acessibilidade, mais uma vez, que o governo federal teve, na verdade, no cadastramento dessas famílias, dos agricultores, no programa do Garantia Safra. Esse ano, pela primeira vez, ou seja, aquele agricultor, aquela agricultora que já se cadastrou naquela safra 2018, 2019 e 2020, não vai ser mais necessário ele fazer um novo cadastro. Então, já estão automaticamente cadastrados no programa do Garantia Safra, evitando aglomerações de pessoas, seja na Indagro, seja no INCRA e aqui no Pronese. E existe um limite de agricultores que são beneficiados com o programa Garantia Safra? Sim, aqui no estado de Sergipe, nossa cota atual é 25 mil agricultores. A gente teve no ano passado cadastrado em torno de 13 mil agricultores. A gente espera novamente, esse ano, que o prazo agora, na verdade, até março do próximo ano, que esse agricultor, essa agricultora possa fazer seu cadastro, desde que esteja com a sua DAP inativa ou que não fez o cadastro nos anos anteriores. Existe todo um parâmetro para que o agricultor possa ter direito ao Garantia Safra em caso de uma emergência hídrica e de seca. Qual é esse padrão? Quais são as especificidades?
Olha, Patrícia, esse agricultor, ele tem que ter uma área dele de 0,6 hectares até no máximo 5 hectares ali, com seu plantio de sua mandioca, batata doce, de maneira geral, ou seja, beneficia justamente o agricultor familiar. E caso ocorra uma perda acima de 50%, seja pelo excesso aí de chuva ou pela escassez, ele faz jus a um benefício de R$ 850. A gente torce, lógico, que o agricultor ele não receba, porque é sinal que a safra foi positiva, que a gente teve períodos chuvosos significativos. Aqui no estado, por exemplo, os 2 últimos anos aqui realmente foi de boa safra, 2019, 2020. A gente espera que a chuva continue no nosso estado, mas a gente pede realmente que o produtor possa estar fazendo sua inscrição aí no Garantia Safra, porque caso ocorra essa perda frustrada, ele possa pelo menos atenuar, minimizar essa perda da lavoura. O programa Garantia Safra é um programa de fortalecimento da agricultura familiar, né? Mas o agricultor familiar, aqui em Sergipe, a gente tem os normais, os assentados. Existe diferença para solicitar, para quem ainda não solicitou o Garantia Safra? Perfeito, Patrícia. Existe sim. A gente, na verdade, pede a essa agricultora que seja assentada de reforma agrária, por exemplo, se ela for fazer essa nova inscrição, que ela se dirija ao INCRA, né, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Se ele for assentado do crédito fundiário, ele tem que se dirigir aqui à Secretaria da Agricultura ou ao Pronese. E agricultor familiar, de uma forma geral, o escritório regional da Indagro. Então, são esses 3 pontos locais. A depender do seu perfil, ele tem que se dirigir para fazer esse cadastro, novamente falando, desde que ele já não tenha sido inscrito nos anos anteriores. Secretário, vamos falar novamente sobre a data limite, porque tem bastante tempo, mas é importante que o agricultor possa se planejar para estar tudo certo, em caso de emergência, realmente poder ter direito a esse valor. Que valor é esse? Olha, o valor pago pelo agricultor é de R$ 17. Esse boleto, posteriormente, vai chegar em cada município, né? As secretarias de agricultura municipais, geralmente, sempre nos ajudam nesse apoio para que esse boleto possa chegar ao agricultor, mas isso vai ser no outro momento, vai ser no próximo ano. Ele tem, na verdade, até março de 2021 para que possa fazer seu cadastro. A gente pede que o agricultor possa estar se dirigindo com muita calma, evitando aglomeração nesse período agora de pandemia, mas que ele possa estar verificando se sua DAP está ativa, se sua DAP está inativa. Então, tirando todas essas dúvidas, tanto na SEAGRE como na Indagro e no próprio INCRA. Tá ok, secretário, muito obrigada pela entrevista. Alicia, Marcelo, é com vocês aí no estúdio. Em instantes, você vai aprender como se faz um belo arranjo de folhagem gastando pouco para deixar o ambiente da casa mais bonito. É depois do intervalo. Sergipe Rural volta já. Já estamos de volta e agora com uma dica para deixar o ambiente de casa mais harmonioso e sem gastar dinheiro. Preparado para aprender? O Sergipe Rural convidou o decorador Gil Apolinário, que vai ensinar o passo a passo de como fazer arranjos de folhagem. Você vai ver que é bem fácil e as peças chegam a durar 3 semanas. Acompanhe. Eu sou Gil Apolinário e vou demonstrar a fazer um arranjo de mesa lateral. Você pega um vaso que você tenha, geralmente comprido, para poder confeccionar esse arranjo, porque eu vou usar talos longos de folhas. Você vai pegar folhas do seu jardim ou do jardim de um condomínio. E o engraçado, se você vê seu jardineiro cortando essas plantas, você vai lá, pede a ele, eu disse, não, eu quero uns 4, uns 5 galhos desse, e aí você vai utilizar para fazer um arranjo para sua casa. Gil prepara a folha da palmeira leque cortando a parte seca das pontas. Geralmente ela seca as pontas. Então eu vou pegar uma tesoura e vou cortar para poder aparar essas pontas feias, para a sua palmeira ficar nova. Nesse caso eu estou utilizando folhas de talos longos, porque eu vou fazer um arranjo grande e comprido. Eu vou colocar água, que esse arranjo vai ser na água. Depois eu pego minha dracena, vou cortar. Eu estou fazendo isso para apoiar as outras folhas. Vem com outro galho de dracena. Corta.
Então, eu enchi de galhos de dracena para poder apoiar essas outras folhagens longas, para ela não cair. Então, você vai delimitar o tamanho que você quer desse arranjo. Eu vou fazer um arranjo bem alto, então eu tenho um talo bem alto. São usadas 3 alturas de talos diferentes na palmeira leque. Todas cortadas, que eu já tinha cortado antes. Pronto, você tem uma altura boa. Eu vou usar também outra folha, que é a folha da palmeira Rafis. Esse aqui eu fiz um trabalho de trançado, que eu posso até lhe ensinar como fazer. E não é difícil, é fácil de fazer. Então, eu vou dar o acabamento com elas. E vou pegar essa mesma palmeira Rafis, vou diminuir o tamanho das folhas e vou cortá-lo. Que eu estou precisando mais de um pouco de folhagem aqui em uma lateral. Então é a coisa mais fácil do mundo, é você chegar e cortar as pontas dessa palmeira. Então esse arranjo está na água e vai durar bem mais. E essa água você pode trocar em 4 dias. E vem aquela sugestão que eu sempre dou, de pegar o spray, o brilha-folha, e aplicar em todas as suas folhas, para ela dar um brilho. E é um brilho natural. Pronto, aí você tem um arranjo que pode usar na lateral lá em sua casa. Como eu prometi, agora eu vou ensinar como fazer esse trançado na folha da palmeira. É preciso intercalar a última folha entre as folhas anteriores. Não é difícil. Vem trançando. Pronto. Amassa um pouquinho aqui para ela ficar fixa. Vem com a outra. Amassa de novo e vai trançando. É um serviço um pouco, tem que ter uma certa paciência, mas fica muito interessante. Trançou a segunda, aí vai na terceira. Aí você quem diz quantas folhas você quer que trance. Você pode cortar o excesso das folhas e pontas das folhagens. Olha o resultado. E o Sergipe Rural fica por aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do nosso WhatsApp. Anote o número 998946691. A gente volta a se ver na próxima semana. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.